Falar hoje sobre direito e família. Vamos lá. Nós estamos recebendo hoje aqui para o nosso escritório do Tribuna, a advogada Juliana Lira, que é especialista em direito e família, para a gente poder entender um pouquinho desse tema que aqui e acolá a gente vê, inclusive na imprensa, polêmicas sobre o que é direito, o que não é direito, nessa ramificação do nosso direito mais geral. Doutora, bom dia, muito bom ter você aqui hoje. Bom dia, Nilvan, prazer estar aqui. O que é direito e família? Então, direito e família é aquele núcleo dentro do ordenamento jurídico privado que trata sobre as relações familiares. Relações entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, entre pais e filhos, entre netos e avós, entre irmãos. É a parte do direito que vai disciplinar exatamente o que acontece dentro da casa das pessoas. Vamos lá, o que é guarda compartilhada e como funciona isso? Então, guarda compartilhada... De vez em quando dá uma confusão danada dentro das famílias, né? Então, uma temática muito interessante, que sempre gera muita dúvida e muita confusão. A guarda compartilhada é um modelo de guarda que o Código Civil brasileiro adotou como sendo o preferido. Significa o quê? Que em relação à criança, tanto o pai quanto a mãe mantêm a sua autoridade parental. Então, pressupõe que pai e mãe vão dialogar, vão decidir em conjunto, vão sempre conversar para decidir as coisas das crianças, mas a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece, né? Especialmente quando tem uma separação, quando tem um divórcio, toda aquela confusão entre o casal acaba, né, gerando problemas no exercício dessa guarda. Então, assim, em paralelo à guarda compartilhada, existe a guarda unilateral, que é aquela exercida por um dos pais. Certo. E aí, o que é a repercussão disso aí? Muita gente acha que a guarda compartilhada, a criança tem que estar morando uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. E a guarda unilateral é o contrário, seria aquele que é só a mãe, é mãe da criança, e o pai é mero visitante e provedor. Ou só o pai. Ou só o pai. E, na verdade, não é assim. A guarda, ela não tem exatamente relação com a autoridade parental. Pai e mãe continuam sendo pai e mãe. A questão da guarda são as decisões do dia a dia, é o cuidado diário, é a custódia física da criança. Então, quando a gente fala em guarda compartilhada, preserva-se a autoridade parental de pai e mãe, mas a criança tem um lar de referência, a criança tem uma casa. E a guarda unilateral também deve preservar a autoridade parental de ambos. Só que no exercício da guarda unilateral, a criança majoritariamente passa o tempo e submete-se à autoridade de um dos genitores. Posso mudar o formato da guarda após o divórcio? A qualquer tempo. A guarda é uma matéria que não se submete ao que a gente chama de coisa julgada, que é aquilo que diz quando a sentença transitou em julgado, faz lei para as partes. Essa lei para as partes não tem tanto embasamento no direito de família, porque o direito de família é muito versátil, é muito dinâmico, então todo o tempo está mudando as relações. Às vezes a mãe precisa viajar para morar em outro estado, o pai consegue um outro emprego, então muda a sua condição financeira. Tudo isso vai ter repercussão, tanto em guarda quanto alimentos. A qualquer tempo pode ser modificado. Como lidar com por exemplo, Natal? Como lidar com esse período de Natal? Com quem ficar a criança? Então, se der problema, se der desavença, como é que conduz isso? Se a gente pensa no mundo ideal, tudo seria feito com acordo, né? A gente pensando no melhor para a criança, pensando no melhor para os filhos. Os pais deveriam conversar e chegar no consenso, mas nem sempre isso é possível. Então, assim, normalmente, as sentenças judiciais que definem questão de guarda, questão de férias, elas já estipulam com quem a criança vai ficar. Caso não haja estipulação judicial, a gente apela para o diálogo. Caso não seja possível, a gente submete à justiça e procura uma decisão judicial. Como é que é definido os critérios para a guarda exclusiva? Então, a guarda unilateral, que é exatamente esse modelo exclusivo, ela pode ser um consenso entre as partes. Eu posso combinar com... Pode combinar com a mãe da criança. Com a mãe da criança. Vamos fazer assim? Isso. Pode ser uma decisão judicial, caso a outra parte, por exemplo, não tenha meios de exercer aquela autoridade parental, seja uma pessoa, uma recente alteração no Código, a questão da violência doméstica. Uma mãe que é vítima de violência doméstica, ela pode pedir ao judiciário que decrete a guarda unilateral em favor dela. Isso não significa que o agressor vai deixar de ser pai. Significa que a guarda da criança vai ser exercida pela mãe. Mas as repercussões da Lei Maria da Penha não afastam a autoridade parental. Ele vai continuar podendo visitar a criança, ele vai continuar tendo a obrigação financeira de prover alimentos, porém o exercício da guarda fica unilateral. Então, em resumo, são essas duas possibilidades, a decisão judicial que decreta ou o consenso dos pais. Na realidade de hoje,
nós temos tido mais problemas em relação à guarda dos filhos resolvidas em forma de acordo, ou a maioria vai esbarrar na justiça? Olha, infelizmente, a maioria ainda esbarra na justiça. As varas de família estão aí atoladas de processo. A gente vai fazer uma audiência no fórum. São inúmeras e inúmeras circunstâncias levadas ao judiciário. O consenso ainda não chegou para apaziguar essa situação, apesar de existir toda uma preferência da lei pelo consenso. O Código de Processo estimula a conciliação, o Código Civil estimula o acordo entre as partes. No entanto, ainda falta essa consciência das pessoas em relação à importância de se chegar a um consenso em relação aos filhos. Muito obrigado pela presença hoje aqui, viu? Essa turma lá do Mousalas dá um show, viu? Gosto demais. Obrigado, doutora. Obrigada, Nilvan. Fico à disposição. Sempre que precisar, a gente tá por aqui. Tá bom. Deixa eu mandar um abraço para Jordano. Tá lá na tapioca do irmão Firmino, lá em Caldas de Brandão. Tá lá, vai para Campina Grande.